Nessa aula, nós vamos tratar sobre as virtudes do vestir. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas vamos ouvir agora. O que são virtudes? Virtudes são hábitos bons, né, que repetidos várias vezes, inúmeras vezes, eles vão virando uma segunda natureza, vão fazendo parte, né, do nosso caráter. Eles podem, né, tem algumas definições, né, tem uma definição que fala que são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Mas no fundo é isso. No fundo são esses bons hábitos que nos levam à perfeição, né, da inteligência e da vontade. As virtudes, elas, né, virtus é força, não? Então elas nos fortalecem, elas forjam o nosso caráter. Perfilam cada vez mais a nossa personalidade. E por isso elas são causa do amadurecimento. Para a gente se tornar uma pessoa madura, consequentemente mais livre, mais feliz, mais realizada, a gente precisa crescer em virtudes. Tá, mas o que elas têm a ver com o ato de vestir-se? Que é um hábito cotidiano, corriqueiro, muitas vezes fútil, né? Quer dizer, fútil no imaginário de muitas pessoas. Bom, primeiro, as virtudes elas são obtidas, provadas e adquiridas no dia a dia, nas pequenas coisas de cada dia, nos pequenos hábitos, nos hábitos mais corriqueiros, mais banais. Ali é que a gente, né, é ali que as virtudes vão ser adquiridas. Como eu falei, né, eu já falei em outras aulas, o vestir-se é um ato puramente humano, que envolve muitos bons hábitos. É porque a gente tem que olhar um pouco assim para os bastidores, né, de um look. Então vamos pensar um pouco assim, vamos soltar um pouco a imaginação e vamos pensar, né? Que a gente vê uma pessoa bem vestida, uma pessoa normal. Vamos aí, uma mãe de família. Uma mãe de família bem vestida. O que está por trás aí dessa boa aparência dessa mãe de família? Bom, vamos lá, né? Vamos entrar um pouco na rotina. Acorda cedo, né? Muitas vezes antes de todos, ainda com sono, né? Sem muito ânimo para muita coisa. Mas o dia já começou e muita gente depende dela. E, bom, e daí ela tá disposta a melhorar a aparência, ela, né, sabe que isso pode trazer muitos benefícios. Ela, bom, toma um café rápido, já se veste, já se arruma, uma roupa que ela separou no dia anterior, porque não daria tempo dela escolher uma roupa boa, bonita, né, adequada, se fosse assim nessa correria. E toma um banho e tudo, bom, já se arruma, já tá pronta para cuidar dos outros, né, cuidar da família. E aí, nessa hora, né, que ela já tá pronta, já tá bem vestida, toda a família acorda e começa a cuidar e eles gostam de vê-la bem vestida, bem cuidada, eles começaram a gostar, né, dessa mudança aí, né, de ver essa mãe, essa esposa com uma boa aparência. E, bom, quando todos estão, né, prontos, vestidos e alimentados, começa a rotina, né, que começa, né, a rotina que pode ser em casa, uma rotina em casa, no home office, na educação dos filhos, no cuidado com a casa, ou então, não, na saída do trabalho, né? Vamos supor que ela foi, né, trabalhar e, felizmente, ela, né, acabou chegando na hora no trabalho e chama atenção pela boa aparência e todos gostam de estar perto dela, né, o ambiente fica naturalmente tranquilo, agradável e até assim, os demais acabam, né, se vestindo também melhor, por conta dessa mudança aí, dessa boa aparência dela. E, enfim, né, em casa também, né, os ânimos se acalmaram, a comunicação familiar melhorou, enfim. Mas tá, né? Que ótimo, maravilhoso, história linda, nossa. Vamos prestar atenção nos detalhes, né, para que essa historinha feliz tenha acontecido. Né? Foi por acaso, será? Não, certamente não, né? Envolveu esforço. Bom, vamos pensar aí, né? Se essa roupa não tivesse sido separada no dia anterior, se ela não tivesse acordado um pouco mais cedo, mesmo cansada, se ela não tivesse acordado um pouco mais cedo, nem separado a roupa, teria vestido talvez a primeira roupa que tivesse na frente, não teria sido tão feliz, tão bem arrumada. No trabalho também o clima, né,
poderia não ser tão bacana, ela poderia ter chegado atrasada, enfim, né? E aí as coisas já ficam super atropeladas. Em casa também, né? O ânimo podia não estar tão bom. E, enfim, né? E imagina se também toda a intenção dela nessa busca da boa aparência fosse receber um elogio, né? Quão grande seria a frustração, né, se ela não tivesse recebido. E se ela fosse ficar em casa e achasse que não tivesse obrigação de se arrumar nem nada, ou se no trabalho ela achasse, né, ela saindo para trabalhar, né, vamos supor que ela é uma pessoa que trabalha fora, ela achasse, tudo bem, eu não preciso me vestir tão bem porque a minha competência profissional é suficiente. Não foi desse jeito, né, assim, o que fez com que isso, né, com que essa dinâmica aí do dia a dia corresse tão bem? Foram as virtudes, né? O que fez com que ela tivesse muito bem vestida? E é claro, né, e que conseguisse também outras coisas. Foi esse esforço, né, esse exercício para adquirir esses bons hábitos. Então, e quais são essas virtudes que estão envolvidas aí, né, no bem vestir? Bom, primeiro de tudo, a ordem. Eu já falei da ordem muitas vezes, né, aqui em várias outras aulas, né? Não, mas a ordem como virtude mesmo, né? Eu falei da ordem de uma forma, enfim, né, talvez só material, né? Mas a ordem como virtude, né? O que é a ordem? De fato, é a justa posição de cada coisa no seu devido lugar. É uma característica do que é belo. Não é, assim, só isso, né? Não é só uma questão de ordem material. É uma ordem das prioridades, né? Uma ordem, aquilo que coloca hierarquia nas prioridades, né? Uma ordem dos afetos, uma ordem da inteligência, da vontade. Essa ordem, né, essa virtude, permitiu que houvesse essa organização, né, da roupa no dia anterior, essa sequência, né, essa programação da sequência de acontecimentos, para que houvesse pontualidade, né, para que não houvesse atraso, para que todos se beneficiassem, para que o dia corresse, né, de forma tranquila. Então, a ordem, na aparência, a ordem material, ela denota asseio, higiene, respeito pelos outros, mas a ordem imaterial, né, a ordem nos afetos, a ordem nas atividades, né, essa engrenagem bem articulada, né, que a ordem gera, ela facilita, ela tira o peso da vida dos outros e da nossa. Poupa trabalho e desgostos aos que convivem conosco e aos que colaboram com o nosso trabalho profissional. Então, essa é a questão, esse é o grande pulo do gato, né, da virtude, né? É uma disposição boa, vai sendo uma segunda natureza. Não necessariamente a pessoa ela é ordenada porque ela nasce ordenada, mas que ajuda muito a aliviar a carga, facilita, tira o peso da vida dos outros. Então, e como a gente pode alcançar essa ordem? Bom, algumas atitudes muito, muito simples, muito concretas, não tão fáceis, mas muito, muito concretas, né? Então, ter um horário fixo para acordar, pelo menos durante a semana, arrumar-se todos os dias. Olha, isso é um mantra praticamente, assim, né? Que eu oriento, eu falo isso o tempo todo, mas esse ordenamento exterior, né? Arrumar-se, né? Se vestir dos pés à cabeça, se maquiar, arrumar o cabelo todos os dias, né? Isso alimenta, isso provoca, isso ajuda na ordem interior. Tirar realmente aquilo que não tá legal, que suja a imagem e organizar, por exemplo, o guarda-roupa, especificamente na questão do vestir, né? É muito importante que a gente tenha, né, que a gente visualize as roupas que a gente tem, que a gente visualize os nossos pertences, os objetos que a gente possui, para que a gente possa, de fato, né, enfim, usar, né? Separar a roupa no dia anterior, né, como nesse caso que eu contei, né, é um hábito muito valioso, que ajuda muito, que economiza tempo, né, que faz com que as outras atitudes aconteçam na hora que elas têm que acontecer. Outra virtude bastante envolvida nessa questão, né, do vestir-se bem, né, da aparência, de construir uma boa aparência no dia a dia é a fortaleza, né? O que é a virtude da fortaleza?
É uma virtude que robustece a nossa vontade, né, para que a gente seja capaz de enfrentar as dificuldades, né, sem medo, para que a gente busque esse bem, né, esse bem árduo, né, sem desistir por conta de sofrimento. Então, é virtude da firmeza e da constância na procura do bem. Então, assim, né, é absolutamente fundamental a gente correr atrás de sermos fortes, né, de termos a fortaleza. E esse hábito de arrumar-se todos os dias, de vestir-se bem, né, de construir, né, essa boa imagem, apresentar uma boa imagem todos os dias, exige fortaleza. Por quê? Porque, né, enfim, para a maioria das pessoas, talvez não para todas, para algumas seja um pouco mais desafiador, para outras não, mas de uma certa forma, de uma forma geral, é para a maioria das pessoas. Isso, né, cansa, né? Isso exige que a gente, né, põe a cabeça né, que a gente vença o desânimo, que a gente vença a preguiça, que a gente vença a falta de tempo, né? Que a gente vença a falta de dinheiro, né? Que a gente não fique parado, não pare por conta das dificuldades, dessas adversidades normais da vida. Então, esse ato, ele exige fortaleza. Então, para a gente se embelezar, né? A gente precisa fazer esforço. Sempre falo, né? A beleza, ela exige esforço. Exige esforço. Como a gente pode alcançar? Como é que a gente pode ser mais forte nesse sentido, né? Então é isso, na prática acordar mais cedo pra gente se vestir, vencer ali, né, aquele desânimo, aquele sono. Aí tem outras atitudes que são, né, até não relacionadas ao vestir, mas que podem nos ajudar especificamente nessa virtude, né, que não atrasar um copo d'água quando eu tô com muita sede, não comer tudo que eu tenho vontade, não falar tudo que me vem na cabeça, né, se frear um pouco, né, especialmente na hora da raiva, sorrir, mesmo nas situações, difíceis, mesmo no meio do caos, né, pra gente ser forte, a gente precisa ser assim. E também procurar ser constante, não desistir, permanecer, manter esse hábito diário, né, de vestir-se bem, né, outros hábitos também, mas esse mais especificamente. Outra virtude que está bastante relacionada ao vestir-se bem, a elegância, eu já comentei sobre essa virtude em outra aula, é a magnanimidade. Acho que é essa virtude que eu mais gosto, pessoalmente. Porque, na verdade, ele é um traço da fortaleza, né? É um traço. Essa grandeza de alma, né? Magna anima, né? A alma grande. É a vitória do amor e da fortaleza sobre a pusilanimidade. Quem é pusilânime? É aquela pessoa que tem uma alma pequena, né? É a mesquinhez, é uma vitória sobre a pusilanimidade, sobre a mesquinhez, sobre o conformismo. Então, a magnanimidade é essa força que nos move a sair de nós mesmos, a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas em benefício de todos. Não, tá tudo muito relacionado, né? Vocês podem perceber que uma virtude tem alguns braços, né? Mas elas, no final das contas, elas falam da mesma coisa. Então, quando que a gente não tá vivendo a magnanimidade? Quando a gente tá sendo pusilânime? Quando a gente começa a calcular, né? Calcular tudo assim, se aquilo não tem benefício pra mim, então também não vou fazer. Quando a gente começa a se poupar demais, né? Quando a gente fica pensando se vai dar ou se não vai, mas, né, querendo colocar o mínimo esforço em tudo, se vai custar muito ou se vai custar pouco, se vai ter tempo, se vai compensar, enfim, sempre calculando, medindo, pesando. Não que isso não deva ser feito, mas sabe, aquela pessoa assim que não quer derramar uma gota de suor pra nada, né? Que não vale a pena, né? Que acha que não vale a pena nenhum grande esforço pra nada. Então, essa pessoa nunca vai sair do acostamento, nunca vai entrar na estrada grande, nunca vai sair da mediocridade, da passividade, de chegar ao fim da vida, e vai chegar ao fim da vida com as mãos vazias, né? Então, nessa questão do vestir, tenho bastante experiência disso, sabe? Esse calculismo. Ah, mas eu não vou me vestir também. Eu tô em casa. Ah, eu moro sozinha. Ah, mas é caro. Ah, mas eu vou ter que gastar dinheiro. Ah, mas eu vou ter que arrumar. Ah, mas eu vou ter... Sabe assim? E assim, você pode reparar que isso acontece em vários outros aspectos, vários outros âmbitos da vida dessa pessoa.
Então, quando eu falo, né, do hábito de vestir, eu tô falando de um hábito concreto, mas que se a gente for olhar, o que está envolvido nele, a gente pode extrapolar para outros aspectos da vida, sabe? Então, uma pessoa que tem, assim, essa preguicinha de se vestir, não vale a pena. Ah, pra quê? Ah, vou continuar com essa roupinha mesmo. Ah, tá bom assim. Isso, isso acaba fazendo com que a vida seja muito rasteira. Eu recebo alguns comentários de pessoas assim que tem medo, assim, eu não vou me vestir. Sabe por que eu não me visto bem? Porque eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer. Olha, não se trata de aparecer no sentido de desfilar, né? De fazer um teatro de aparências, né? Na frente dos outros. Não, não é um espetáculo. Mas quando a gente aparece, o aparecer implica uma responsabilidade. Quando a gente aparece, a gente mostra uma certa disponibilidade para o serviço, né? Então, às vezes, esse medo de aparecer é uma pusilanimidade, é uma mesquinhez, é uma pequenez de alma, é querer ficar assim no próprio cantinho, sem se envolver, né? Então, não vou aparecer porque eu não quero, porque eu não quero ser vaidosa. Não se trata de vaidade, se trata de se vestir como uma pessoa madura, né? Se vestir como uma pessoa madura e se colocar a serviço. E a magnanimidade, ela envolve isso. Então, como alcançar, né? Pensar em fazer tudo por amor, né? Tudo por amor, tudo para servir, né? Fomentar esse desejo de uma vida elevada, de comprometimento, né? De querer aparecer para comprometer-se, sabe? Não ter vergonha de aparecer com uma imagem bonita, bem vestida e atraente, porque não tem absolutamente nada de mal nisso, pelo contrário, né? Para que você assuma as rédeas da sua vida. Assim, permanecer firme no desejo de fazer os outros mais felizes, né? Que quando a gente se vista bem, a gente também fica mais feliz, né? A gente se olha, isso é importante para nós mesmos, né? Quando a gente se olha, né? Quando a gente vê uma imagem bonita, bem montada, ordenada. Mas, enfim, também pensar que a gente pode, né, mudar positivamente, né? Impactar positivamente a vida dos outros. Outra virtude que está bastante relacionada a isso é a temperança, que é essa moderação, né? É uma virtude que modera as outras virtudes, modera a atração dos desejos e prazeres sensíveis. Então, nesse âmbito do vestir, né? Onde que pode faltar essa moderação? No consumo, no acúmulo, né? Até no acúmulo de coisas até boas, mas coisas ruins também. Uma falta de moderação também na economia, né? Digamos assim, né? Nessa não querer, né? Não querer gastar, não querer investir. Isso também é uma falta de medida, né? A falta de medida pode acontecer por uma coisa que é maior, para mais ou para menos, né? Então, a temperança, ela estabelece o equilíbrio e a harmonia entre a dimensão espiritual e a dimensão corporal. Então, sempre, né, a gente tem essa medida, né? Essa medida nos ajuda a não esquecermos que nós somos seres humanos, né? A gente não tem só essa dimensão biológica, palpável. É importante, né, que a gente, para evitar o consumo excessivo, né, para evitar esse acúmulo, a gente a gente tratar os objetos, as roupas, adornos como eles são, como meios, não como fins. Aquilo ali é uma ferramenta, é um meio para eu alcançar alguma coisa boa, né? É um meio para eu alcançar um bem maior. Não é um fim em si. Eu não vivo para me vestir com a roupa XYZ. Eu não vivo para ter coisas. Eu não vivo para ter acessórios e tal. Não, eu vivo, né? Aquilo é um meio para obter algo bom. E esse desprendimento também, ele caminha junto aí com a temperança, com essa moderação. O que é o desprendimento? O que é ser uma pessoa desprendida? Não é não ter as coisas, mas é não viver para as coisas. Foi como eu falei, a gente encarar as coisas como elas são, coisas, né? Eu vejo bastante armários, com grandes quantidades de roupas, assim, e um apego absurdo
as peças, uma pena de se desfazer de peças que nem são usadas, né? E isso é uma falta de medida, é uma falta de medida. Então, tratar a coisa como algo que é um fim, não um meio. Então, como que a gente pode alcançar, né? Então, fazer se desapegar, né? Tirar o excesso aí do guarda-roupa, né? Procurar, assim, né? Fazer uma listinha ali de necessidades para comprar, assim, né? O necessário, não comprar excessivamente, não sair comprando tudo que vê na frente. Um hábito que não tá propriamente relacionado a vestir, mas que ajuda bastante a gente, no comer, né? No alimentar-se. Então, comer até saciar a fome e parar. Não continuar comendo depois que a fome foi saciada. Isso é um hábito bem interessante para a gente ser mais moderado, né? E esse autodomínio não é para mostrar força e, enfim, né, autossuficiência. Não, não, não. É para a gente poder, né, servir, né, melhor. E uma outra virtude, que na verdade é a principal, é a caridade. É a caridade. É uma virtude que nos leva a amar sem reservas, sem limites, né? Que faz com que a gente saia de nós mesmos, que nos doe. É a primeira de todas as virtudes, e sem ela não tem, né? As outras virtudes não existem. Então, quer dizer, sem ela nenhuma outra virtude tem sentido, né? Então, no aspecto, né, da beleza, da imagem, justamente o que nos motiva, né? Que motiva todo esse movimento, né? Enfim, né? Porque esse ato de se arrumar bem, ele só ganha consistência, ele só tem valor verdadeiro se ele não se encerrar em si mesmo, né? Se ele não fizer com que nós nos afoguemos na nossa própria imagem, né? Como Narciso. Não, né? Se esse for um ato para fora, se esse for um ato que for expandir nosso coração, né? Se envolver esse esquecimento próprio, esse objetivo de tornar a vida das pessoas mais alegre, mais feliz, né? E tá muito relacionado, assim, né? As outras virtudes à magnanimidade. A gente realmente fazer as coisas por amor mesmo. Esquecer um pouco de nós mesmos, dos nossos incômodos, né? Pelos outros. Então, né, essa historinha que eu contei aí, né, no início da aula, né? Essa mulher, essa mãe de família, e pode ser pai de família também, enfim, só dei um exemplo, assim, né? Que é um exemplo bem comum. Ela estava pensando nos outros também. Ela tava ali se esquecendo dos incômodos, estava ali pensando em fazer o clima mais agradável, né? Em trazer um ambiente mais gostoso. Então, é isso, né? Esquecer um pouco desses sofrimentos, dos incômodos, para isso, para fazer a vida dos demais mais felizes, né? Outra coisa, assim, que ajuda muito a gente a crescer na caridade, né? A gente dar para quem não tem, né? Doar aquilo que, né? Se desprender, né? Ser generoso mesmo com os nossos bens materiais, né? Emprestar os pertences sem apegos, sorrir e não reclamar, né? Sabe que isso é uma grande fonte, assim, de animosidade, hostilidade, né, no ambiente familiar, a reclamação infinita, né? Nesse âmbito do vestir, bem comum, né? A gente reclamar porque não tá dentro do peso, reclamar porque não tem roupa, reclamar porque não tem o dinheiro que queria ter, reclamar. Isso é uma atitude, né, você só tá pensando na gente, né? É uma atitude pouco generosa, né? Assim, então, procurar sorrir e não reclamar daquilo que de fato pode incomodar, né? Mas não reclamar. Então, para finalizar, essa entrega de nós mesmos, né, que é proposta, né, enfim, né, nessa aula, assim, no final das contas é isso, né? É esse o objetivo maior. Ele foge um pouco dessa lógica humana calculista. Esse crescimento nas virtudes, ele faz com que a gente seja mais livre, mais realizada. Uma pessoa realizada é uma pessoa, não necessariamente uma pessoa famosa profissionalmente, enfim, que tem muitos bens, né, um poder aquisitivo alto, tem fama. Não, isso pode ser bom,
pode ser bom, mas é verdade o que faz a gente ser realizada são quando a gente tem virtude, né, quando a gente tem uma vida virtuosa mesmo, né. Isso faz a gente ser realizado. Essas atitudes pequenas, né, de acordar mais cedo, né, pra se arrumar, pra estar bonita, pra deixar a casa mais arrumada, né, pra botar uma mesa bonita, né, esse hábito de da gente se desprender, enfim, daquilo que de fato não é um fim, é um meio, isso não tira nada de nós, não tira. No primeiro momento a gente pode achar que a gente vai estar tirando um pouco mais de sono, tirando um pouco mais de descanso, mas no final das contas não, não tira. Só só expande o nosso coração, né, só preenche, né. Então vestir-se bem envolve tudo isso, envolve todos esses bons hábitos, essas virtudes. E por isso, né, que eu digo, repito, que é um passo importante no amadurecimento, né, esse hábito nos fortalece, nos instala na realidade, nos ajuda a servir e nos ajuda a ser útil.